Acho que ficou claro para todo mundo, não é mesmo? Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa sessão. A partir de agora, a sessão será totalmente sinalizada. Eh, eu gostaria só de ver se a nossa moderadora nós temos uma moderadora convidada, que é a Kátia. Então, vamos ver se Kátia já está aqui conosco. Kátia, seja bem-vinda e muito obrigada por fazer a nossa moderação. A partir de agora, a Kátia assume a moderação e vai apresentar o nosso palestrante. Obrigada. Olá, meu bom dia a todos e todas. Eu estou muito feliz de poder estar aqui essa manhã com vocês. Bom, eu sou a Kátia Lucy e esse é meu sinal na comunidade surda. Eu sou uma professora da Universidade Federal do Ceará e moro na cidade de Fortaleza. Bom, nós teremos hoje nessa sessão aqui do Amerivox duas palestras muito importantes e espero que vocês aproveitem esse momento para praticar e também para conhecer um pouco mais a respeito das línguas de sinais, Libras e língua de sinais argentina. O nosso primeiro palestrante de hoje, nosso convidado, é o Marcelo Amorim. O Marcelo Amorim, por favor, Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia. Bom, o Marcelo, ele é pós-doutor em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também é doutor e mestre na área de Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é professor do curso de Letras Libras, bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é o vice-presidente da Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guias Intérpretes de Língua de Sinais e é diretor financeiro da Federação Desportiva de Surdos, no Rio Grande do Sul, além de membro da diretoria da Sociedade de Surdos do Rio Grande do Sul. Marcelo, você vai ter 20 minutos para sua apresentação e depois abriremos para 10 minutos para perguntas. Boa palestra. Bom, então eu vou começar aqui. Bom dia, eu estou muito feliz com esse momento e a oportunidade de estar com vocês aqui. É realmente muito interessante receber esse convite. E eu vim falar sobre a comunidade surda e como a tecnologia tem apoiado a experiência das pessoas surdas e o seu convívio na sociedade. De como a gente pode conhecer um pouco mais a respeito dessas pessoas. Muito obrigado, então, pelo convite de poder falar sobre a comunidade surda brasileira para vocês nessa manhã. Bom, eu estou agora na Sociedade de Surdos do Rio Grande do Sul. Então, logo atrás de mim está acontecendo uma assembleia que é a Sociedade de Surdos, é uma associação, então eu saí um pouco da assembleia para vir aqui falar com vocês e depois retorno para esse dia de bastante trabalho que a gente vai ter por aqui. Bom, eu gostaria de falar para vocês a respeito da comunidade surda e algumas informações que normalmente as pessoas surdas querem dizer para pessoas ouvintes a respeito de quem elas são.
Vocês me avisem o tempo, caso eu me aproxime muito, tá? Não estou conseguindo aqui olhar o relógio, vocês me avisam se eu estiver me aproximando do tempo estipulado. Inicialmente, cabe a gente falar, né, a respeito da comunidade surda, e conforme o IBGE, levantamento realizado por essa instituição, nós teríamos em torno de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. E esse número inclui pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Pessoas ensurdecidas, idosos que, devido à condição, né, da idade, vão perdendo a audição. Não, nós não temos o dado de quantas pessoas nesse número seriam, de fato, pessoas que utilizam uma língua de sinais. E como nós vamos comunicar com essas pessoas, né? A língua de sinais é a ferramenta para isso, né? A possibilidade de que as pessoas conheçam, e utilizem essa língua. No Brasil, a Libras é reconhecida por uma legislação, a Lei 10.436, que reconhece a Libras como língua, como meio de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. Além disso, no Brasil, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei, né, que condiz, que seria o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Ou seja, essa é uma legislação importante, porque a partir dela, muitos avanços e políticas são estabelecidas, principalmente da visibilidade e possibilita que as condições de vida das pessoas com deficiência melhorem. É, Anos atrás, nós não tínhamos nenhum reconhecimento legal, nenhum mecanismo legal que possibilitasse isso. As pessoas, quando viam uma pessoa surda, tinham medo de conversar, tinham medo de dialogar. E eu falava: você pode falar normalmente, eu posso tentar comunicar com você através da língua oral ou através da escrita. As pessoas tinham pavor, normalmente, de dialogar com essas pessoas. Durante 20 anos da minha vida, eu vivi num mundo sem esse reconhecimento, né? Hoje, com essa legislação, nós temos novas políticas que melhoram muito a condição da vida das pessoas e reconhece, né, facilita mesmo e traz visibilidade. A Lei Brasileira de Inclusão, ela tem um impacto significativo para que a sociedade veja as pessoas surdas e reconheçam, né, essa língua e quem são seus usuários. Grande parte, né, dessas políticas tem a ver, por exemplo, com o ensino de Libras nas universidades, nos cursos de licenciatura, principalmente voltado, né, à formação de professores. Atualmente, existe uma disciplina que chama Libras, que é obrigatória para esse curso. Ou seja, isso é mais uma política que promove inclusão, que incentiva com que as pessoas, de fato, estejam conhecendo mais sobre essa comunidade e reconheçam a cultura surda. Esse termo cultura surda eu falarei um pouco mais a respeito ao decorrer da minha fala. Então, a comunidade surda brasileira, né? E aí, antes disso, de falar da comunidade surda, eu queria falar um pouco sobre mim. Eu nasci surdo até os meus 17 anos. Antes disso, né, dos meus 17 anos, eu estudava em escola regular, ou seja, uma escola comum, que não utiliza a língua de sinais, e eu sofri ou vivi muitas situações de bullying, de dificuldades, e eu mudei de escola diversas vezes. Durante até meus 17 anos, eu estudei em 8 escolas diferentes. Eu ficava cada ano praticamente numa escola, eu mudava, e durante uns 5 anos eu falava: eu não quero mais estudar, porque eu me sentia mal naquele ambiente, eu não me reconhecia e eu passava por situações mesmo de opressão, situações muito difíceis com as pessoas. Aos meus 17 anos, eu descobri que havia uma escola para surdos. E por que eu fiquei pensando, eu não estava nessa escola ainda?
né? Só descobri isso aos 17 anos. O, re- e- Qual é a motivação disso, né? É porque meus pais, logo que eu nasci, né, receberam uma orientação médica de que o melhor caminho para mim, uma pessoa surda, era a oralidade. Que eu não deveria aprender a língua de sinais e que a língua de sinais me prejudicaria, o meu acesso. E meus pais, naquele momento, acreditaram nesse discurso, né, da área que médico. E isso não ocorreu só comigo, acontece com 95% das pessoas surdas, em que nascem em famílias ouvintes, ou seja, né, que seus pais são ouvintes e não conhecem sobre a comunidade surda. E eles tentaram durante muitos anos que eu pudesse falar na língua oral, que eu fizesse tratamento, e durante todo esse período eu não estudei, né? Até quando meus pais então perceberam que não estava dando certo e que eu deveria aprender língua de sinais e que aquele discurso médico que haviam recebido, né? E eu fui então para uma escola de surdos. E eu não sabia nada de língua de sinais, e eu comecei a estudar na quinta série naquele momento ali. E, e se vocês podem dizer, né, eu, eu parei de estudar, né? Eu nunca na realidade, desde aquele momento em que eu comecei a ir na escola de surdos, eu não parei de estudar, né? A língua de sinais me proporcionou acesso. Eu não sabia a língua de sinais, aprendi naquele contexto e comecei a estudar para hoje estar, né, na minha realidade atual de ser um professor, um pós-doutor, né? Porque a língua de sinais me trouxe essas possibilidades, né? Então, que a gente pode perceber com a minha história é que o discurso médico não funciona e que a gente precisa incentivar as famílias a oferecerem a língua de sinais para os seus filhos, que as crianças conheçam a comunidade surda e convivam com essa comunidade e tenham acesso a uma língua natural para poder se desenvolverem e participarem de fato no mundo e na sociedade. Quando nós estamos falando nesse contexto, a gente está falando sobre acessibilidade. Esse é um termo muito comum que a gente frequentemente tem visto aí ser falado, né? Ele é muito relacionado à acessibilidade arquitetônica, voltada para a criação de rampas, piso tátil para pessoas com deficiência visual, elevador e tantos outros recursos necessários para pessoas com outras deficiências. Quando a gente está falando de acessibilidade para pessoas surdas, nós estamos falando de acessibilidade linguística. E esse é um conceito importante, porque a base dele é o uso da língua de sinais. E o que eu quero dizer é que se nós estamos num determinado espaço e, e uma escola, por exemplo, e se essa escola utiliza a língua de sinais, tem professores que utilizam essa língua, tem intérpretes nesse contexto da sala de aula, significa que a, a acessibilidade ocorre quando a informação chega de igual modo para todos. Quando você oferece a possibilidade de que todas as pessoas tenham acesso nas suas línguas, nós estamos falando de acessibilidade linguística. Atualmente, no Brasil, nós temos visto uma realidade em que as pessoas, e vocês possivelmente conheçam o governo federal brasileiro, ontem, por exemplo, teve um evento para o lançamento do novo programa Viver Sem Limites, né, que é este sinal termo em Libras. E este é um programa, na realidade, que tem diversas áreas de atuação e um dos pontos dele é sobre a comunidade surda. Neste evento, haviam 6 intérpretes para que pudesse ser, né, um espaço linguístico acessível, onde que todas as pessoas presentes, surdas e ouvintes, pudessem ter a informação, acessar a informação nas suas línguas.
Esta é uma realidade nova, porque durante muitos anos os governos e as autoridades não tinham uma política de acessibilidade linguística. As pessoas surdas não tinham o mesmo acesso, né? E as pessoas com deficiência, cada uma com as suas condições, não tinham os seus direitos garantidos. Eles de fato não eram entendidos como iguais. E é importante que a gente compreenda esse espaço e promova de fato a possibilidade de garantir que as pessoas vivam como iguais, tenham seus direitos garantidos como iguais. Então, as pessoas surdas, quando nós estamos falando de pessoas surdas, nós estamos falando do acesso à língua. Então, nesse momento, como garantir a acessibilidade linguística para essa comunidade? Existem associações, existem algumas políticas já estabelecidas, mas no Brasil nós temos, por exemplo, a FEBRAPILS, que é a Federação Brasileira das Associações de Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes de Língua de Sinais. Eu atualmente sou vice-presidente e nós trabalhamos em prol de que a presença do intérprete seja uma garantia de acessibilidade e reconheça, né, esse trabalho. A FEBRAPILS, ela tem uma ação conjunta com as associações locais de intérpretes. Então, atualmente, os estados têm associações de intérpretes, é, e a gente atua com as associações, mas também com secretarias de educação, outras instituições que trabalham especificamente com a presença de tradutores e intérpretes. E nosso objetivo é garantir ou lutar para garantir a permanência da pessoa surda nos espaços escolares, né, realizar parceria, promover e incentivar a presença dos intérpretes e dos guias intérpretes também para essa comunidade. O trabalho da FEBRAPILS é em conjunto com a FENEIS, que é a Federação Nacional de Integração dos Surdos, e tem uma ação muito importante e valiosa na área da educação, promovendo, né, a educação de surdos. Então, esse é um trabalho conjunto que tanto a FEBRAPILS como a FENEIS realizam, incentivando e garantindo que esses espaços tenham a língua de sinais, que as barreiras sejam quebradas, que o reconhecimento linguístico e acessibilidade linguística sejam garantidas de fato nesses espaços. E que exemplos nós poderíamos pensar a respeito de boas práticas a respeito da acessibilidade linguística? Quando nós falamos do espaço escolar, esse é um espaço importante e é preciso que a escola tenha uma política bilíngue, ou seja, que o português escrito seja a modalidade de ensino, mas que a Libra seja a língua de instrução, seja a língua que vai ser ensinada. Isso quer dizer que a Libras é a primeira língua e o português escrito, na sua modalidade escrita, seja a realidade. Além disso, que as pessoas surdas elas tenham acesso a materiais bilíngues, ou seja, materiais videogravados, materiais em escrita de sinais e outros tantos recursos que possam possibilitar o acesso aos conteúdos e aos textos, né, disponíveis nas disciplinas. Como eu disse logo no início, a tecnologia pode apoiar nesse momento e apoiar com essa acessibilidade. Em alguns momentos, por exemplo, como você tem uma reunião técnica e há uma presença de uma pessoa surda, você- algumas pessoas utilizam a tecnologia como uma forma de resolver esse problema. Ah, vamos colocar aqui um tradutor automático ou um
um programa que transcreve para legendas, né? Mas imagina que ah, existem muitas situações em que esse programa não atende à necessidade. Um contexto de saúde, por exemplo, você poderia ter uma situação muito complicada. Atualmente no Brasil, a gente tem um serviço de que possibilita a interpretação ser realizada por, por vídeo, por vídeo, ou seja, de forma remota, né? Os intérpretes estão em vídeo. Eu estou controlando aqui meu tempo, acho que o tempo está passando muito rápido. Oi, Marcelo, você ainda tem 4 minutos. Tá, vou tentar ser mais rápido aqui. Obrigado, Kátia. Bom, tentando sintetizar um pouco do que eu queria trazer para vocês, é que quando nós falamos de cultura surda também, nós podemos pensar, mas existe uma cultura surda que difere de uma cultura ouvinte? O sujeito surdo, ele é um sujeito que está baseado na visualidade, porque ele não escuta, ele não tem uma relação com o mundo auditivo. Enquanto vocês normalmente precisam do som para rir, vocês precisam do som para se emocionar, eu preciso da minha visão. É a partir da visualidade em que eu interajo com o mundo. Então, as piadas dos surdos não são baseadas num áudio, num som, numa característica específica de uma realidade, uma experiência ouvinte. Vai ser baseada numa experiência visual, numa experiência que a comunidade surda conhece. A nossa experiência se interage a partir da visualidade, é compartilhada a partir da visualidade. E quando eu estou falando da visualidade, eu estou falando da língua de sinais, porque a língua é nesta modalidade, né? Quando vocês falam da língua oral, o português é uma língua oral, auditiva. E eu não compartilho dessa realidade, eu compartilho de uma língua que tem uma modalidade visual, espacial, que se utiliza do espaço para a sua produção. E aí, na cultura surda, a partir dessa experiência visual, nós vamos encontrar arte, nós vamos encontrar festivais de poemas, humor e tantos outros, literatura, baseado nessa experiência visual. Um ponto importante da comunidade surda é os esportes. Todos nós, brasileiros, temos uma relação próxima com o esporte. A gente gosta do esporte. O esporte tem muitos benefícios. Autoestima, traz aspectos positivos, né? O esporte ele tem um teor terapêutico também. Ele contribui com a sociedade. Então, a experiência ouvinte com o esporte é muito parecida, obviamente, com a experiência surda também em relação ao esporte. Mas esse processo precisa ser adaptado, porque a comunidade surda utiliza essa base visual. Então, os esportes não vai ter apito, vai ter uma bandeira para poder sinalizar a falta, né? E até hoje nós temos uma surdo-olimpíadas que é, né, como a gente tem Olimpíadas para pessoas ouvintes, nós temos a Paralimpíadas para pessoas com deficiência, mas a comunidade surda tem, né, realizado a sua surdo-olimpíada. E no ano de 2017, essa aqui é as imagens, a última foto que está no slide é uma foto da delegação brasileira na Turquia. Foi a primeira vez que a gente conseguiu levar um grupo tão grande para realização. E a foto no superior, na imagem superior, é a Surdo-Olimpíada que aconteceu no Brasil, no ano de 2022, na cidade de Caxias do Sul. Bom, e o Brasil, infelizmente, durante esses anos de competição, só tem apenas uma medalha de ouro, e a medalha de ouro foi ganhada por essa imagem, desse nadador que está na imagem superior do slide,
essa medalha de ouro foi conquistada na Turquia. Nós temos outras medalhas, né? O Brasil tem medalhas no futebol, medalha de bronze, nós temos medalhas de prata em outros esportes, mas ainda o Brasil ainda está no nível de competição, no nível inferior, porque falta incentivo mesmo, né? E que em outros espaços, outros países, há um incentivo grande para o esporte. Então, a gente tem tentado trabalhar e eu também tenho me dedicado a incentivar a comunidade surda a participar desses eventos esportivos e a gente ter novos atletas. Este é um desafio para o Brasil e um desafio para a comunidade surda. Obviamente, a gente enfrenta muitas barreiras ainda. Óbvio que a gente já tentou diminuir muito essas barreiras, mas ainda a gente tem pontos a conquistar, pontos de melhoria. Esses ainda são pontos que a gente quer buscar. E um dos desafios é a inclusão social. Esse é um ponto que ainda a gente precisa trabalhar muito e cada um de nós é responsável por esse processo de inclusão social. E quando a gente está falando de inclusão social, ele é diferente da inclusão escolar, porque na escola a gente precisa pensar numa política que seja voltada às pessoas surdas, ou seja, que a língua de instrução seja a língua brasileira de sinais. As pesquisas já têm mostrado o avanço que contribuem, né, para as pessoas surdas, o ensino diretamente em sua língua nativa. E agora, com novas políticas, a gente tem trabalhado nesse sentido. Recentemente, a gente teve no Brasil uma alteração na lei de regulamentação da atividade do tradutor e intérprete. Essa lei não é perfeita, mas a profissão é reconhecida e a gente teve avanços nesse sentido, e isso é bem positivo. Bom, devido ao meu tempo, eu vou parando por aqui, mas eu já agradeço vocês pela oportunidade de compartilhar, de trocar experiências. E se tivermos temas para dúvidas, por favor, e eu deixo meu e-mail também aqui, ficarei feliz de conversar com vocês por e-mail. Marcelo, muitíssimo obrigado por essa palestra incrível, compartilhando sua experiência, sua trajetória, tantos pontos interessantes.